Vivendo, falando inglês, estudando e trabalhando com essa metodologia em inglês. Então, assim, é muito... E você tá, o quê? 3 anos. 3 anos e meio. Vão ter palavras em inglês, tá, gente? E se tiver alguma expressão que não faz sentido ou alguma coisa que não tá batendo, fala com a gente. Sim. Mas é muito difícil. Até quando a gente estava criando a apresentação, tinha umas palavras... Gente, o que significa isso? Algumas palavras não têm tradução mesmo. Outras a gente não sabe ou esqueceu, enfim. Sim. Mas põe na conversa também, no bate-papo, se... É bate-papo, chat. É chat. Sim. Se a gente estiver falando muita coisa em inglês e vocês não entenderem alguma expressão, tá? Que mais? Eu tava falando das pessoas. Tô vendo aqui que tem professores de design, tem gente que estudou comigo, muito legal. Gente que tá estudando design, quer saber mais pro... Enquanto isso, eu vou tentar só já colocar a apresentação, Sim, põe tá? a apresentação. Que mais? É muito legal. Rafa, Felipe, amigos queridos vindo viver também, muito legal. Uma galera da minha faculdade, da EIGE. É muito legal, gente, que vocês estão aqui. Fico feliz também. É interessante que, pelo menos na minha época da EIGE, não tinha muito o design thinking não era falado, na verdade. Pelo menos não com esse nome. E a parte social, acho que faltava um pouco, né? Queria muito ter tido mais aulas nesse sentido. Só para falar um pouquinho que a gente vai pedir um pouco da participação de vocês. Então, a gente vai fazer umas perguntas e vocês escrevem no chat para respondermos. Então, vou falar um pouquinho do contexto, antes de entrar na metodologia, o contexto que a gente está trabalhando. A gente trabalha numa empresa chamada Butterfly Works e nós somos um estúdio de design e pioneiro, né, no uso de cocriação e design thinking, e a gente foca principalmente em soluções de educação e de comunicação para o setor de desenvolvimento. Então, a gente, geralmente quando um projeto chega, a gente não sabe exatamente o que ele vai ser no final, sabe? Então, depois de passar por todo o processo, a gente pode terminar com um aplicativo, ou livros, ou materiais didáticos, ou campanhas de educação civil, enfim. E a gente trabalha também em diferentes temas. Por exemplo, emprego e empreendedorismo, principalmente para jovens, educação cívica e ativismo, educação sexual e direitos sexuais, igualdade de gênero. Então, diversos temas e diversos resultados que cada projeto que a gente faz pode gerar. Sim, bom, a gente, como vocês sabem, a gente está localizado aqui em Amsterdã, na Holanda, mas, na verdade, a gente desenvolve projetos para comunidades vulneráveis em diversas partes do globo. Então, a gente, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos, mas a gente tem quase 20 anos de experiência em mais de 25 países. Então, aqui no mapa, vocês conseguem ver onde a gente já trabalhou. Então, foram mais de 50 projetos e com mais de 100 parceiros. Esses entre organizações que são não governamentais, do setor público, fundações e organizações locais. A gente trabalha muito com pessoas locais das regiões que a gente trabalha também. Então, a gente tem uma rede muito, muito grande em todos esses países que a gente já trabalhou. E o resultado é um pouco assim. Se vocês forem ver aqui nessas imagens, vocês conseguem ver que o projeto no canto esquerdo acima é o projeto iNow, que era um projeto de e-learning, tipo um online learning, uma plataforma online para educação.
de empreendedorismo em Uganda. A do lado é um app para treinar professores que não têm acesso à qualidade de ensino. Então, na verdade, é um app focado para treinar professores em Mali. Os dois mais coloridos são um aplicativo e também está na internet, então é como se fosse um curso online para jovens nas regiões da Etiópia, Jordânia e Nigéria, para aprender um pouco mais sobre a educação sexual. E no canto direito acima é um projeto em Iêmen, que é um jogo para a paz, por conta da guerra que está acontecendo em Iêmen. É um jogo que conduz mensagens de paz, conduz mensagens de colaboração e união de comunidade para os jovens de Iêmen, para tentar gerar isso nas gerações futuras. E o projeto de baixo é mais para a direita, também um projeto de treinamento de treinadores no Afeganistão, para mulheres e homens que não têm acesso à educação básica. Então, só para vocês verem um pouco da diversidade dos nossos projetos e dos países, cada um a maioria dos nossos projetos são focados em educação e comunicação. Então, a missão que a gente que a Butterfly traz, é justamente criar um mundo onde as pessoas possam contribuir para o futuro que elas desejarem. E o nosso maior objetivo é criar um setor social onde não hajam fronteiras e que todo mundo possa contribuir para essa mudança. A gente acredita que a mudança social só pode ser alcançada em conjunto com as pessoas que realmente experienciam os desafios e vão também experienciar o impacto das soluções que a gente está trazendo. E aqui essas imagens mostram um pouco como que isso funciona na prática. A gente dá muito valor ao processo e a gente usa uma abordagem participativa e usando cocriação, envolvendo os usuários finais, mas também os parceiros e quem realmente está envolvido no local, já trabalhando com aquele tema. Não adianta também a gente chegar de uma posição e querer gerar uma solução, entender o que já está acontecendo ali, quem já está atuando, né? Então, nosso foco é realmente nas pessoas, desde o início. E o nome Butterfly Works vem exatamente daí. De entender que com esse efeito de a cada passo que a gente dá, a cada pequeno projeto que a gente faz, é quase como se a gente plantasse uma sementinha e que encadeasse uma cadeia de movimentos positivos, né? Que essa sementinha fosse crescer e cada pessoa que fez parte desses projetos possa carregar não só as soluções, mas a metodologia para outros processos também. Então, e agora a gente vai falar um pouco mais realmente sobre o processo de cocriação e design thinking e como nós incorporamos isso no nosso próprio método. Então, a Butterfly Works tem um método próprio que faz parte de 5 passos, que são essas 5 fases, que é definir o cenário, que esse é a fase mais de entender o escopo do projeto, a história da região, a situação política, os parceiros envolvidos, a necessidade social e quais as oportunidades e desafios existentes no local. Então, isso inclui muita pesquisa online, análise de dados e de pesquisas anteriores. Agora, a fase de pesquisar é mais a fase da pesquisa do usuário mesmo. Então, a gente utiliza de ferramentas para entender a fundo o nosso usuário, a sua vida e as suas necessidades e aspirações. Então, a gente busca realmente entender qual é essa persona, qual que é o nosso target. Nessa fase, a gente faz muita pesquisa de campo e muitos workshops com os participantes. A próxima fase é a geração de ideias, que é mais a fase da imaginação, da conceptualização e a inovação. Então, a gente usa mais as técnicas de brainstorming, participação, para gerar conceitos e soluções que serão viáveis e relevantes
para esse contexto. A fase de criar e testar é a fase que criamos esses conceitos e testamos e validamos esses com os nossos usuários. Então, é uma fase que, como você vê, é como se fosse um looping. A gente cria, testa, atende de novo, testa de novo, e até chegar na fase de entregar, que é a fase final, onde entregamos o projeto para ser implementado e ampliado para nossos parceiros locais e clientes. Então, nosso método, em geral, tem uma abordagem muito participativa em todas as fases. A gente inclui o participante em todas as fases, utilizando do design thinking e cocriação, para que as propostas de soluções sejam realmente relacionadas ao que eles realmente precisam. Então, mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo em cada fase daqui a pouquinho. Mas acho que também é importante dizer que, por mais que a gente fale que esse é o método da Butterfly, é um método que bebe também de muitas fontes, né? Tem várias outras empresas, organizações e universidades que usam esse método, mas que seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? De entender um problema primeiro e depois cocriar e testar, e sempre estando muito aberto a oportunidades e a iterar o que está sendo, a partir do feedback que você recebe, dos testes, talvez começar do início de novo. Então, por mais que a gente mostre esses diferentes processos, né, que parecem serem, que são lineares, eles são muito mais confusos do que isso na realidade, onde uma fase acaba se sobrepondo à outra, e às vezes a gente tem que realmente começar do início. Então, é quase mais um looping do que uma linha reta. E se você for ver, então, só para vocês entenderem a ligação do nosso método com o método de Design Thinking, então esses são diferentes abordagens, mas todos seguem mais ou menos a mesma linha de pensamento. E cada fase, por exemplo, às vezes você está na parte de prototipar ou de testar, que nem você vê o looping, você fala, testou, mas na verdade você percebeu que a ideia tinha que ser reavaliada, então você volta para uma fase anterior. E aí você faz o protótipo de novo, testa de novo, e talvez você volta de novo. E você faz isso diversas vezes até chegar numa solução final. O que todos esses métodos têm em comum, na verdade, é esse formato de diamante. A ideia de que você começa de um ponto que talvez seja o desafio, né, que o cliente ou o parceiro te trouxe, ou que olhando o contexto social você conseguiu identificar, e aí você abre o leque de opções e entender, ok, mas a gente não olha só para aquele desafio, o que mais que está em volta, né? Pensar também no sistema e nas causas que estão fazendo aquela coisa acontecer, e a partir daí você começa a fechar de novo para fazer escolhas. E acho que um pouco o que a Thaís estava falando pode ser visto nesse gráfico, que eu acredito que as fases do processo, elas são quase que âncoras para você conseguir navegar um processo que, na verdade, é muito complexo. É quase que as fases do processo nos fazem se sentir mais confortáveis com a incerteza, mas que a incerteza vai sempre estar lá, e é importante abraçar também essa complexidade, essa incerteza de que no momento de pesquisa, por exemplo, que é onde está escrito research, você não sabe muito bem o que você está procurando, até que as coisas vão aos poucos se tornando um pouco mais claras e virando aí sim uma direção e um foco. Então, a gente vai passar um pouquinho por cada parte desse processo, trazendo exemplos de projetos que a gente fez na Butterfly Works. E especificamente, após os nossos anos de prática, como que a gente adaptou o processo de design thinking para o contexto de desenvolvimento internacional e projetos sociais. E, portanto, é assim que o nosso método foi adaptado, assim, então a gente utiliza da metodologia do design thinking, mas realmente incorporando a cocriação e a participação
sempre voltado ao ser humano, ao usuário final. Então, você pode começar. Iniciando da primeira etapa, né? Assim que a gente se depara com um desafio ou com uma proposta de projeto, a gente precisa definir que cenário é esse, né? Então, é a parte que você define não só o foco do projeto, mas que você garante que todo mundo que está envolvido naquele processo está na mesma página, que todas as informações são compartilhadas com todo mundo, e você muitas vezes reformula que desafio é esse que você está falando. Muitas vezes a gente tem que dar até um passo para trás e olhar uma questão mais geral do que o que já foi identificado de início, o que trouxeram para você como problema, porque às vezes o problema é muito mais inicial do que isso, e não adianta também tratar só aquela pontinha. E a gente chama, para cada etapa dessa, a gente tem uma forma de pensar. É quase como se a gente vestisse uma outra roupa, assim. E aí, nessa fase, a ideia é que a gente seja otimista e investigador. Agora, otimista é muito diferente de ser sonhador, né? Então, a ideia é olhar para os desafios, mesmo que difíceis, mas não ver só as barreiras, e tentar entender que oportunidades tem ali naquele cenário, porque com certeza, se você olhar bem a fundo, não existem só problemas, existem oportunidades que podem gerar soluções muito criativas. E quando você está pensando e trabalhando em mudanças sociais, às vezes você está muito acostumado a pensar só nas dificuldades e nos problemas da sociedade. É importante não ignorar os problemas, mas o que a gente costuma fazer e tentar pedir para todo mundo que está envolvido nesse início de fase é tentar se concentrar nas oportunidades. Uma maneira bem simples de pensar nas oportunidades, até assim, você está fazendo uma reunião para falar sobre um determinado assunto, para iniciar um projeto, ao invés de você falar, tá, tudo bem, ouvi o que você falou, mas sempre que você fala mais, você acaba trazendo uma adversidade, né? Uma questão mais pessimista e uma outra dificuldade. Se a gente mudar esse ponto de vista para falar, tudo bem, e isso também pode acontecer, a gente traz uma visão nova. Então, eu queria fazer um experimento aqui com vocês. Se eu falo a frase, toda criança tem direito a uma educação de qualidade. Alguém pode falar no chat pra gente uma frase, tá, tudo bem, mas alguma coisa adversa, um problema que vocês veem nessa frase. Toda criança tem direito à educação de qualidade. Então, esse é só um momento que a gente falou que a gente quer a participação de vocês. Tem duas pessoas digitando. Vamos ver se vai dar certo. Então, a gente, só para também dar um pouco de entendimento, a gente utiliza bastante desses faz parte das nossas ferramentas, mas também é muito uma maneira de já quebrar o gelo em muitos dos nossos workshops, de incluir o pensamento das pessoas. Então, esse, na verdade, é de fato uma ferramenta para pensar de uma forma diferente, para pensar nas possibilidades ao invés das incapacidades. Então, normalmente a gente começa com o tema ou com o que a gente quer alcançar, e a gente começa com o mais, o que não poderia acontecer, e aí a gente vai fazer o experimento daqui a pouco do que pode acontecer. Mas então, toda criança tem direito à educação, a uma educação de qualidade, mas não tem verba para se investir em educação. Mas como que a gente pode garantir isso em um cenário com tanta diversidade e tensão? Mas alguns se veem obrigados a trabalhar, algumas crianças. Mas as crianças estão doentes e desnutridas. Então, acho que isso a gente é craque, né? Em trazer quais são os outros problemas e as adversidades daquela situação. Agora, eu queria convidar vocês a pensarem nessa mesma frase e fazer um comentário usando sim, e adicionar uma coisa que pode gerar oportunidades para soluções.
Mas então não no que vocês escreveram, mas partindo Da frase da inicial. primeira frase inicial. Então, toda criança, agora, ao invés de pensar mais, toda criança tem direito a uma educação de qualidade e continuar. Então, ao invés do mais, utilizar o e. E a comunidade pode participar desse processo. Sim, com certeza. Então, assim, é uma pequena mudança, parece, é uma palavrinha, mas quando você traz isso para uma reunião ou para um processo de criar ideias ou de entender que tipo de problema é esse, tem uma diferença muito grande. Se você cria essa regra no início, olha, nessa reunião não pode falar mais, vamos falar e, vamos construir na fala do outro, ao invés de criar, identificar problemas e criar mais problemas em cima da fala do outro. Toda criança tem direito a uma educação de qualidade e sim, a escola pode ser um local de acesso a uma alimentação saudável. Sim. Então, criando outras oportunidades ali dentro daquele desafio. Bem legal. Legal. Acho que vocês pegaram... Não, e muito legal ver todo mundo participando. Eu acho que é um pouco também a nossa tentativa de fazer o webinar um pouco mais como funcionam os nossos workshops também, mesmo sendo digital, de tentar sempre incluir as pessoas e incluir as diferentes ideias e diferentes perspectivas. Eu queria só adicionar uma última coisa, só para vocês saberem que todas as imagens que a gente usa na nossa apresentação são dos nossos projetos mesmo. Então, essa imagem que vocês veem é do projeto do Afeganistão, Great Idea, que vocês vão ver mais a fundo daqui a pouco. Agora, é verdade. Então, como a Thaís falou, esse foi um projeto feito no Afeganistão. E você quer falar um pouquinho desse? Não, pode falar. E o problema, a questão, vamos até tirar o problema do vocabulário. A questão que estava sendo foco desse projeto foi que o sistema educacional do Afeganistão ainda tinha muitos desafios. E uma das questões que eles queriam focar era que não existiam muitas professoras mulheres, por exemplo, mostrando que era possível, por exemplo, estar naquele lugar de poder, né? Que bem ou mal o lugar do professor. E estava sendo complicado, principalmente no momento que eles estavam, treinar professores de uma maneira qualificada. Então, eles tiveram a ideia, os parceiros vieram com a ideia de que eles queriam fazer videoaulas. Então, alguns professores, alguns experts em certos assuntos iam transmitir aulas para os alunos nas diferentes escolas. E aí a Butterfly foi convidada para ajudar nesse processo e como que isso podia acontecer. E a gente colocou esse projeto nessa fase porque foi muito interessante logo nas primeiras reuniões, na primeira visita, para entender como que essas escolas funcionavam. Não existia nem conexão para essas aulas acontecerem ao vivo, para um professor dar aula e essa aula ser transmitida para os alunos, por exemplo. Os professores que estavam nos locais também não tinham conhecimento para usar o projetor e era complicado para eles incluir essa outra tecnologia no dia a dia deles. E, além disso, fazendo só com que os outros professores tomassem lugar deles para dar aula, ao invés de empoderar e fazer esses professores aprenderem, tirar o poder que esses professores poderiam ter de aprender mais e se aperfeiçoar. Então, logo no primeiro entendimento, né, de que cena é essa, que contexto é esse que a gente está se inserindo para fazer um projeto, todo o escopo do projeto e a direção do projeto acabou mudando. E no final eles acabaram usando televisões, que era uma tecnologia, um equipamento que as pessoas nas escolas já estavam mais acostumadas e sabiam como usar. E foram gravados DVDs
passar o conhecimento para os alunos, e foi criado também um sistema em que os experts que tinham produzido conteúdo estariam online, como fala, ou por mensagem, mas estariam disponíveis para tirar dúvida, e assim, não só os alunos só recebiam conteúdo, mas os professores também tinham um incentivo de aprender mais e se engajar com esses experts para conseguir fazerem e produzirem aulas melhores. Então, esse foi vocês podem ver mais de como o projeto está sendo implementado nesse link que tem aí em cima. E esse é só um exemplo de como todo o escopo pode mudar a partir de revisitar o contexto e dar um passo para trás e entender exatamente com o que você está lidando e estar aberto a mudanças também. Sim. Uhum. Uma das ferramentas que é usada nesse momento inicial é o que a gente chama de mapa de atores. Então, é um momento também de entender, tá bom, tem vários parceiros que já estão com essa ideia e já estão, às vezes, até trabalhando para isso de forma diferente. Como que, ao invés de criar uma coisa nova do zero, a gente consegue juntar essas forças e entender, tá bom, tem o ministro da Educação e ele é responsável por essa etapa, tem as outras ONGs e empresas sociais que podem ajudar nessa outra etapa, como que essas pessoas podem colaborar? Qual que é o papel que cada um pode ter no projeto? E pensando de uma forma mais sistêmica, assim, existem muito mais chances de que depois que o projeto foi feito, depois que existe esse início, né, de que está todo mundo excitado e motivado pela ideia, que esse projeto vai continuar sendo levado por eles, porque também faz parte do que eles acreditam, faz sentido com o que eles já estavam fazendo, com o que eles querem fazer também, eles criaram juntos. Então, essa é uma ferramenta que a gente usa de mapear quem que está envolvido naquela questão, nesse caso na educação mesmo, nas escolas, e como que eles podem fazer parte desse projeto. E também, só para adicionar também como eles se relacionam entre eles. Então, você vê as linhas são conectando, tá bom, as escolas são conectadas ao Ministério da Educação, mas também são conectadas às áreas de mídia e comunicação. E a gente também elabora quais são as responsabilidades que cada ator tem para o desenvolvimento e sucesso do projeto adiante. Esse é um outro projeto que está bem no iniciozinho, que é uma ferramenta de acesso de risco, Risk Assessment, para adolescentes ou jovens vivendo com HIV. Foi identificado que muitos jovens, esse projeto está acontecendo em Malawi, e foi identificado que muitos jovens de determinadas regiões estão saindo do tratamento. Muitos deles já nasceram com HIV, então a transmissão foi feita pela mãe, e eles sempre tomaram o remédio, por exemplo, e quando eles começam a entrar na adolescência, eles começam a ou questionar ou não entender do que a doença se trata, né, ou do que, na verdade, nem a doença, carregar o vírus, o que isso significa de verdade. E existem vários fatores que fazem eles abandonarem o tratamento. Então, foi muito importante nesse projeto realmente mapear quem que está ali, quem que faz diferença para esse jovem, para esse adolescente, quem que influencia nessas decisões e quem que pode ajudar a ele se manter aderente ao tratamento. E, ao mesmo tempo, mapear também que tipos de risco, né, podem fazer com que ele saia do tratamento, que tipos de intervenção já estão ali já tá acontecendo para ajudar que eles não saiam. Então, por exemplo, uma das questões é que eles ficam com medo de tomar o remédio e pessoas ao redor deles verem, então existe muita discriminação. Existem, por exemplo, grupos jovens que tratam disso e como que eles podem... eu esqueci o termo
em português, mas disclosure, como que eles podem mostrar, não mostrar, mas... Abrir. Abrir o status, né? Revelar. Ótimo, obrigada. Como que eles podem revelar o status que eles têm, de uma forma também a impor, de certa forma, um respeito, né? Então, como que a gente pode empoderar esse jovem? E já tem várias intervenções que fazem isso. Então, nesse projeto, especificamente, essa parte inicial de mapear o cenário era muito importante, porque a gente não está necessariamente criando uma coisa nova. A Butterfly foi convidada para entender quais são os riscos e para como linkar esses jovens às situações e às intervenções que já estão lá para ajudar em cada um desses riscos. E eu acho que seria também, só para adicionar, porque eu acho que esse é um dos papéis que a gente faz como designer, que é não necessariamente ser expert de um certo assunto, de um certo projeto, mas sim entender como lidar com o processo, como lidar com o processo de pesquisa. Então, a gente é expert no processo de participação, de entendimento do contexto, mas não do tópico em si. Então, por isso que é tão importante fazer esse mapeamento do tópico, do qual que é a situação política, qual que é a situação histórica da região, das pessoas, dos usuários. Mas eu queria te pedir um pouquinho para você contar, não só do projeto em si, mas como é que foi essa parte porque a gente vê a imagem com todos os post-its. Uhum. Conta um pouco como foi essa parte de colocar todos esses post-its aí, o que aconteceu. Eu acho que essa é a parte interessante de entender como que isso foi feito. Então, muitas pesquisas, esse projeto a gente está fazendo com a AIDS Funds e com... agora eu esqueci o nome da sigla, mas é uma associação local de Malawi. Então, a gente primeiro reviu todos as últimas pesquisas que eles estavam fazendo nesse tópico exatamente, né? Por que esses jovens, o número de jovens que estavam saindo do tratamento e quais os motivos identificados até então. E aí, especificamente, esses dois quadros foram produzidos junto com as pessoas do AIDS Funds daqui da Holanda e com os parceiros locais, a gente estava por Skype e a gente recriou uma coisa que não tinha sido feita ainda, a gente recriou do ponto de vista desse jovem, como que primeiro você entende que qual é o seu status HIV, e aí depois você pode aceitar ou não aceitar, então tem a parte do teste, tem a parte de ser linkado com o tratamento, de entender o que é o tratamento e o que significa ter o vírus, né? Então, a gente foi etapa por etapa, o que acontece se essa jornada for uma jornada de sucesso, né? Se ele conseguir realmente ser linkado com o tratamento e se manter no tratamento até o vírus ser suprimido. E a cada etapa, quais são os riscos que acontecem, né? Então, foi realmente uma criação com quem está no local e lida com esses jovens todo dia. Do lado esquerdo são as pessoas e os meios de comunicação que também falam um pouco, que podem servir de oportunidade para falar um pouco. Então, acho que... É um mapa de... Um mapa de post-it. Mapa de post-it. Porque é interessante, foi bom que você perguntou isso, porque aquele mapa que a gente mostrou antes, todo bonitinho, ele não nasce assim, né? Ele nasce dessa confusão aqui, né? Que depois a gente arruma para colocar no relatório. E a gente analisa e percebe temas, grupos de temas, a gente acha coisas similares em diferentes áreas e a gente grupa ou em atores, ou em áreas de comunicação, ou em oportunidades e desafios. Vamos passar para o próximo. Eu estou preocupada com o tempo que a gente...
Os jovens participaram, é uma pergunta aqui, os jovens participaram da construção por Skype. Isabela, posso responder a tua pergunta depois do que a gente passar pela apresentação, só para a gente depois ter um tempo aberto só para perguntas. Beleza. Mas quando vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aqui que a gente volta nelas, tá? Então, na parte da pesquisa, vou tentar correr um pouquinho, que eu tô vendo que o tempo, a gente começou um pouquinho depois, mas vamos tentar não passar muito do tempo. Na parte da pesquisa, então, depois que a gente mapeou todo esse contexto, né, e tentou extrair o máximo de informação que a gente tem dos parceiros, de quem iniciou esse chamado para o projeto, a gente tenta, e quem mais está atuando, né, naquela área, a gente tenta aí sim envolver principalmente quem que está sendo impactado por aquele falei que não ia falar problema, difícil, por aquela desafio, questão ou desafio. E aí, Desafio social. E aí a roupinha que a gente veste nesse momento é empatia, de ser empático e de ser curioso. Então, esse é o nosso modo de pensamento. E aí, queria pedir de novo a participação de vocês, rapidinho. Queria perguntar para vocês, dessas 3 fotos, quais que vocês acham que representam responsabilidade, A, B ou C, ou 2 delas, e quais representam diversão? Se vocês puderem responder rapidinho. Quais dessas 3 fotos representam responsabilidade e quais representam diversão? E, bom, enquanto isso, eu não sei, acredito que talvez todos saibam, mas só para deixar claro, o que seria empatia, né? Empatia é realmente se colocar nos sapatos de uma outra pessoa, acho que é um pouco isso a tradução, mas é cortar os nossos preconceitos, entender as pessoas com o coração aberto, sem deixar nosso filtro já fazer julgamentos. Então, ter essa empatia, ter também essa parte mais humana, né? Uhum. Humana de querer conversar com os outros, de querer entender os outros, sem colocar a nossa bagagem no meio. Acho que quando você diz preconceitos, muito mais do que só no sentido de discriminação, né? Das nossas ideias preconcebidas, né? De quando a gente vai, talvez, numa posição de pesquisador ou de designer, que a gente chegue não com coisas que a gente já assume que vão ser respostas, mas que a gente assuma que não sabe nada e que está ali aberto a só receber, né? Então, tô vendo aqui umas respostas. As respostas. A, responsabilidade A e B, diversão A e B. Eu diria também responsabilidade A e B. Então, a maioria é responsabilidade A e B e diversão C. Aí a Isabela fala que, na verdade, acho que todas podem se encaixar nas 2 categorias. Eu também vou um pouco junto com a Isabela, eu acho difícil dizer. Eu acho que o resultado é interessante. Então, gente, essa pergunta foi, assim, um pouquinho de uma pegadinha, porque quando a gente está falando em empatia e a gente está falando que a gente tem que entrar meio que aberto, né, para entender a vida e a rotina de outras pessoas pelo olhar que elas têm, através da lente delas, gente, cada uma dessas fotos pode ter um significado completamente diferente a partir do ponto de vista que se vê, né, que se vive. Então, esse era o ponto que eu queria fazer um pouco. Essas fotos são reais, elas foram enviadas por usuários de uma pesquisa usando uma ferramenta, né, que a gente estava fazendo, só para não deixar vocês sem resposta exatamente do que eles falaram. Na verdade, a única que representa diversão é a letra A, que ele falou, falou, meu avô gosta de tecer armadilhas para peixe de bambu. E a letra B significa a responsabilidade, que o meu dever é alimentar as aves todos os dias. E o terceiro, a responsabilidade, é que a menina ficou muito feliz que terminou o desenho e que ela vai praticar para aumentar a habilidade de desenho dela.
Então, a maneira como a gente encara e a gente vê uma situação pode mudar muito a resposta que a gente recebe de volta, né? Quando a gente já tem essa resposta quase que pronta na nossa cabeça. Eu acho que a empatia também é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com outras culturas, com outros países, com realidades que para a gente pode, no nosso contexto, poderia ser responsabilidade, mas no contexto do outro, diversão, por exemplo. Então é muito importante, principalmente quando você está trabalhando com outros países, outras regiões, outras culturas, para você entender que é algo que parece às vezes natural para você, para outra pessoa não é, algo que parece que seria uma responsabilidade para você, para outra pessoa talvez não seja. Então, tirar esse filtro é muito importante. E acho que a gente não precisa nem ir tão além a pensar em outras culturas, né? Até o nosso vizinho, a pessoa que trabalha com a gente. Principalmente o Brasil, pelo tamanho que o Brasil é, né? Você sendo do Rio, você tem coisas muito diferentes de mim de São Paulo. Mas não vamos começar por lá. Mas então, só para dar um contexto, essas 3 fotos vêm de uma das ferramentas que a gente usa, chama coleção de fotos. A gente pede para, durante uma semana, a gente define 1 ou 2 ou 3, nesse caso, temas. Os temas foram responsabilidade, diversão e segurança para esse projeto. Foi um projeto que a gente fez no Laos. E, nesse caso, estudantes, adolescentes e professores tiveram que enviar para a gente, por um grupo de WhatsApp, 3 fotos por dia. Cada um correspondendo a um desses temas, eles tinham que também fazer um pequeno comentário, né, por que aquela foto era diversão. E essa é uma maneira que é diferente de chegar no lugar e observar o que está acontecendo, ou de fazer uma pesquisa, no sentido, um questionário, né? Ou de fazer uma entrevista. Então a gente dá um canal pelo qual, uma oportunidade pela qual as pessoas que estão sendo pesquisadas, digamos assim, também virem os pesquisadores e tirem essas fotos todo dia e pensem na rotina deles todo dia e o que eles atribuem, né, a cada um desses temas. Esse foi um projeto que a gente fez no Laos. Pelo menos a gente iniciou, né, tá na fase de pesquisa. E eu tive a oportunidade de estar lá para explicar para essas pessoas como fazer essas ferramentas, como utilizar essas ferramentas, né, de pesquisa. E cadê aqui no próximo? Isso é legal. O tema desse projeto era direitos sexuais e saúde sexual e reprodutiva. Ele é focado para meninas no Laos. E aí o objetivo final é criar um currículo para ser realmente usado nas escolas, e também uma atividade ou também um currículo que os alunos podem aprender entre si, né, de peer education, que eles formam grupos, talvez depois da escola, para onde eles possam trocar informações e se sentir mais empoderados na sua saúde sexual e reprodutiva e nos direitos de gênero também. Essa foto mostra 2 outras ferramentas que a gente também fez enquanto estava lá. Ao invés de pedir, só perguntar coisas para eles, a gente usou esses 2 tipos de mapa. O da esquerda, para entender, a gente chama de mapa social. Eles se desenham ali no meio, e aí a cada círculo, quanto mais perto do centro, mais próximo socialmente eles se comunicam com aquelas pessoas. E aí, quanto mais afastado, menos comunicação ou menos frequência eles têm de comunicação com aquela pessoa. E aí eles tinham uns outros símbolos para definir o relacionamento que eles têm com essas pessoas, e eles escreviam uma pequena descrição. E aí, assim, a gente consegue entender que a família é muito importante para eles. Sempre o círculo menor eram os pais, então os pais são... juntando isso com outros resultados de pesquisa também,
a gente vê que os pais são realmente modelos para eles, então era importante envolver os pais em qualquer solução que a gente ia fazer, e por aí vai, né? Vários outros achados a gente pode ter por essa visualização do mapa social, do contexto social que eles vivem. Do lado direito é um mapa de comunicação. Que meios de comunicação eles usam, com que frequência, ou aonde eles vão e aonde eles se comunicam com as pessoas. Então, aplicando o mesmo tipo de pensamento, né, a gente consegue ver muito mais do que só perguntar para eles: você usa o telefone? E aí aqui eles tinham a oportunidade de realmente falar: não, uso o WhatsApp 2 vezes por semana e falo sobre isso com meus amigos. Então, é uma maneira diferente de fazer pesquisa e dar oportunidade para outros tipos de informação que não viriam se a gente só fizesse uma pergunta direta. Isso também instrui um pouco quais são, talvez, as soluções que são implementadas. Se você vai usar tecnologia, então você já sabe que talvez uma tecnologia pelo celular ou pelo rádio, às vezes, seja mais fácil do que pelo computador. Então, essas coisas ajudam também a gente a direcionar quais são as soluções finais, que são, não sei, né, mas no caso, se fosse voltado à tecnologia. Essa é uma ferramenta que pode ser usada em diversos momentos do processo, mas nesse caso a gente usou quando a gente visitou as escolas, para perguntar tanto para os alunos quanto para os professores o que é um ambiente de educação ideal. E aí a gente pode ver aqui do lado direito o professor mostrando uma sala de aula, ele construiu, né? Esse é o ideal, é o sonho que eu queria. Uma sala de aula normal, e aí tinha um cantinho com os materiais. Então, assim, a gente entende o que eles dão valor, né? E, de novo, muito diferente do que se a gente só perguntasse. O Lego, na verdade, eles não conheciam, então foi uma coisa tão mágica para eles usar isso como uma ferramenta para construir um novo mundo, assim, né? O que estava na cabeça deles. Muitas vezes, quando a gente pede para eles desenharem, eles passam um tempo tentando fazer o desenho mais perfeito possível. E aí, com o Lego, por exemplo, a gente consegue rapidamente já ter, né, esses pré-formatados, esses formatos que a gente consegue visualizar e construir exatamente o que eles querem, sem se ater muito à forma disso, né? A gente falava, olha, não... alguns deles, por exemplo, usaram uma baleia que tinha, mas isso na verdade é que a gente vai criar peixe, vai vender. Então, assim, métodos de deixar a imaginação e a criação fluir para eles darem um pouco mais de informação do que é de valor para eles, né? Essas foram algumas das ferramentas que a gente pode usar nessa parte de pesquisa. E aí a gente entra para a próxima fase, a terceira fase, que é a geração de ideias, que essa fase exige uma atitude mais aberta de criatividade, em primeiro lugar, que é assim que somos capazes de trazer inovação e começar com novas ideias. Então, na verdade, a gente necessita de um modo de pensamento mais criativo, inspirado, e no processo procuramos não cortar as ideias e imaginação dos outros participantes, mas ao invés é importante abrir espaço para ideias completamente novas, mesmo que inviáveis, aquele momento que você deixa a imaginação ir além, sem cortar. Então não existe cortar as ideias dos outros. Então a gente vai entrar para a próxima atividade, na verdade, que é exatamente o modo de pensamento do pensamento criativo. Então, essa fase é realmente quebrar aquela ideia do pensamento criativo que não é para todo mundo. Então, eu não sou designer, então eu não consigo ser criativo, eu não consigo pensar em ideias novas. Então, realmente o processo de design é entender que o processo criativo é para todos.
E então uma boa maneira de treinar seu cérebro é realmente essa parte do pensamento divergente. Você olha para algo de um ângulo diferente. Então você pensa completamente novas maneiras de usar um produto ou de olhar para um problema de uma certa forma diferente ou olhar para uma região de uma forma diferente. Então é aquele momento de abrir o pensamento, mesmo para algo que poderia ser algo pequeno. Então a gente queria fazer uma nova atividade. Que é o próximo experimento eu queria que vocês colocassem no chat para treinar a criatividade da mente, quais são todas as maneiras que podemos espremer um limão. Algo bem normal, mas assim, para treinar realmente essa fase da criatividade, o que você pode fazer que vai além. Diz aí, gente, umas maneiras muito loucas de espremer um limão. Pousando um avião em cima dele. Muito bom! Espremer com o garfo e apertando para sair todo o suco. Muito bem. Entre duas cabeças, ótimo. Então, acho legal também falar que esse tipo de atividade, ele pode ser feito para quebrar o gelo, assim, antes de começar uma reunião ou antes de começar a gerar a ideia de fato para uma coisa, um projeto mesmo, que você acaba descontraindo e realmente vendo que, nossa, temos o poder criativo, todo mundo aí, ó, consegue gerar várias ideias muito diferentes de como espremer um limão. E na verdade, por exemplo, essa é uma atividade que a gente usa só para quebrar o gelo, para mostrar que o pensamento pode ser divergente, mesmo para uma coisa que você acharia que não tem significado, não tem importância, como um limão. Mas se a gente olhar isso para uma forma de olhar para um problema social e realmente pensar em todas as formas possíveis, imagináveis, que a gente poderia olhar para aquilo, é muito importante, mesmo que não seja inviável no momento, porque esse não é o momento de você pensar mas não dá, mas não consigo, mas a gente não tem dinheiro para isso. Não é o momento para isso. Esse é o próximo momento onde você afunila um pouco mais e você toma decisões dentro das ideias. E, na verdade, essa foto, por exemplo, que você vê, é uma outra... Mas a gente faz várias dessas atividades para quebrar o gelo no início. E então a gente faz diversas ou não necessariamente no início, né? Quando tá rolando uma tensão ali, você tá vendo que as pessoas estão começando a levar as coisas para um lado mais negativo, ou começar a botar barreiras em todas as ideias que estão sendo geradas. Gente, para tudo. Vamos fazer uma atividade aqui para quebrar um pouco o gelo e trazer mais energia para essa reunião, para essa geração de ideia. Bom, então para essa fase, eu vou contar um pouco sobre esse projeto que chama Empower You for Work, que na verdade significa Empoderando Jovens a Trabalhar, que é um programa criado pela IKEA. Acho que muitas de vocês conhecem a IKEA Foundation, que foi, na verdade, está em parceria com uma ONG internacional bem conhecida, a Oxfam. E, na verdade, a IKEA almeja ampliar as oportunidades de empregos para jovens nas áreas rurais afetadas pela mudança climática, das áreas da Etiópia, o Bangladesh, Paquistão e a Indonésia. E a pergunta que na verdade, eles queriam solucionar era como a gente pode incentivar os jovens a assumirem mais controle de suas carreiras quando as circunstâncias não parecem favoráveis, na verdade, estão bem terríveis e o futuro próximo não parece muito bom, com a mudança climática, muitas regiões sendo inundadas. E, na verdade, nossa resposta, e esse é o trabalho que a Butterfly faz, que é realmente, a resposta é envolver as pessoas, envolver os usuários diretamente na elaboração do programa, do que eles precisam, de como que a gente vai tirá-los da pobreza ou gerar mais empregos. Então, na verdade, a Butterfly Works foi parceira, principalmente, tiveram vários diferentes parceiros, mas a gente focou no desenvolvimento do programa na Indonésia, e a gente conduziu um workshop de design centrado no ser humano.
e focando mais, era um programa focado nos jovens. E então o workshop a gente não só gerou as ideias com os jovens para saber qual era a melhor solução para gerar empregos para eles, mas a gente também envolveu eles em aprender um pouco mais sobre design thinking e até como incorporar isso como uma possibilidade de emprego local. E se vocês verem aqui, a gente é um workshop que, como a Aline falou nas outras apresentações também, a gente junta todos os diferentes stakeholders, a gente chama, né, diferentes atores na criação da geração de ideias. Então, a gente faz isso principalmente para combinar diferentes perspectivas, necessidades e realidades sobre o mesmo tema. Então, nesse projeto, a gente teve jovens, parentes, líderes de comunidades, representantes do governo, representantes de ONGs, entre muitos outros. E o workshop resultou numa solução para ser implementada, que era um conceito de um hub de inovação, criação e empreendedorismo voltado para os jovens. Eu não sei se vocês sabem o que é um hub, mas um hub é um local físico ou digital, uma plataforma online ou um espaço de criação com materiais. Assim, pode ser um lugar para você criar coisas, mas também pode ser um lugar para você conectar com pessoas, digital ou físico. E como a gente estava trabalhando também com áreas rurais, a gente teve que pensar também em hubs móveis, como a gente pode levar isso para áreas de pessoas que não têm acesso, pessoas que não conseguem se locomover para um espaço físico ou não têm acesso à internet para entrar numa plataforma digital. E foi muito interessante que no fim, esses foram uns pouquinhos das ferramentas que a gente usou também. Sempre, ao mesmo tempo que a gente está criando as soluções, você vê que a gente também está sempre também pensando no usuário. Então, a gente usa bastante da fase de pesquisa, mas também implementando isso na parte da criação. Então, a criação é sempre feita a partir do usuário. E algumas ferramentas que a gente utilizou foi identificar as pessoas, desenvolver, mapear quais são o perfil do nosso usuário, quem é ele, quantas mulheres, quantos homens estariam nessa região, mapear também os principais atores, quem estariam influenciados nesse hub, quem seriam os principais usuários da hub, também fazer um brainstorming de quais tipos de atividade que o hub poderia ser utilizado. E também uma das ferramentas interessantes foi também analisar quais são os pontos de falha do conceito, o que poderia dar errado, o que a gente poderia melhorar. Então, até se você vê aqui nos gráficos, você vê na parte de baixo, da direita abaixo, você vê também um pouco do processo de, tá bom, principalmente com post-its, a gente faz muitas vezes esse tipo user journey, a gente fala. A jornada do usuário. A jornada do usuário. Então, se você vê na direita, bem no canto, é uma pessoa, então como que eu vou levar essa pessoa a interagir com o que eu preciso? Então, você coloca um post-it a cada passo. Então, eu vou primeiro me conectar com ela, vou falar sobre o meu programa, aí ela vai conseguir entrar em contato, aí no meio do caminho ela vai ver o meu app no celular, e ela vai, enfim, então você consegue mapear a cada estágio como que você quer que essa pessoa interaja com o seu serviço, com a sua solução. E a gente também utilizou de Lego, um pouco, eu acho que o Lego é uma ferramenta muito interessante, porque é utilizado em diversas fases do projeto. Pode ser também não só para pesquisar o que já existe, ou qual é a necessidade local e qual é a imaginação futura, mas também muito como se fosse uma ferramenta de prototipagem rápida. Realmente colocar em concreto. Tá bom, a gente tem uma ideia para um hub que vai ser para gerar esse serviço, e vai ser mais ou menos assim. Mas quando você coloca no Lego, você realmente coloca de uma forma mais concreta. Tá bom, é esse espaço que eu vou ter, vão ter essas pessoas envolvidas, vão ser essas funções. Então, as pessoas do Lego são diferentes funções que precisam para o hub funcionar. Você vê que nos pequenos post-its
são os pequenos, os diferentes serviços que vão ser utilizados dentro do Hub. E a gente também utiliza do papel em volta. Então, a gente também mapeia o que existe em volta desse Hub, que vai influenciar o Hub, ou que o Hub vai conseguir utilizar de oportunidades em volta de conectar, de parcerias, de formas de comunicação. Então, é muito uma forma, assim, só para visualizar e colocar um pouco de uma forma mais sensibilizar, né? É. O que está na cabeça só. Né? E aí a gente vai para a próxima fase, que é testar, porque a prototipagem rápida leva já muito a parte de conseguir já visualizar algo e testar. Então essa é uma fase muito importante, pois quando detalhamos melhor os conceitos e concretizamos as prototipagens. Então muitas vezes a gente começa com uma prototipagem mais rápida, mas também a gente elabora, às vezes, prototipagens de maior escala, ou testamos e refazemos até a gente chegar numa solução final. Agora, quando temos algo novo, não é provável que acertamos da primeira vez. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes dessa fase, que é realmente perceber que a parte de testar, de criar e testar, é uma das partes mais importantes. E saber que você errou e que não era exatamente o que deveria ser ou a melhor solução, é a parte mais... a parte que deve ser mais celebrada, na verdade, porque continuaremos testando e aprendendo mais ao longo do caminho. Então, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então, é quase contraintuitivo, assim, né? Acho que a nossa sociedade nem fala de erro, na verdade, não compartilha coisas erradas, e acho que é um desperdício, assim, porque quantas coisas a gente não aprende a partir de erros, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Que bom que a gente errou, que bom que a gente errou logo, porque a gente teve a chance de fazer melhor, e ao invés de errar lá na frente, depois que já construiu aquilo tudo, que todo o budget já foi usado para implementar, por exemplo. Que erremos mais e erremos mais rápido. Sim, e portanto, é isso que a gente, na verdade, utiliza bastante nessa fase, é celebrar o fracasso, porque quanto mais a gente fracassa, mais a gente aprende, mais a gente melhora. Então, a gente queria fazer mais uma atividade com vocês, que vocês pudessem compartilhar com a gente qual foi a última vez que você fracassou. E para a gente poder celebrar juntos, e muitas vezes a parte legal de dividir os nossos fracassos, de compartilhar isso, é também descobrir que outras pessoas talvez fracassaram da mesma forma, e que não é algo que deve ser escondido, mas sim algo que deve ser compartilhado, e a gente aprende pelos erros dos outros, e os outros podem aprender pelos nossos erros. Então... acho que uma pergunta, talvez, até pelo tempo melhor, era: você lembra a última vez que você aprendeu com um erro? Que você fracassou e que você usou isso para melhorar, ou que você compartilhou com outra pessoa e uma outra pessoa fez melhor porque ela sabia do que já foi feito, já foi tentado e não deu certo? Vocês lembram da última vez que isso aconteceu? É comum que isso aconteça com vocês, que vocês compartilhem os erros, que vocês apreciem que estavam errados e que aprenderam com os erros? Acho que dependendo do ambiente muda muito, né? Principalmente o ambiente de trabalho, né? Errar e ser vulnerável pode ser muito difícil, dependendo do trabalho que você faz e das pessoas que estão à tua volta, né? Sim. Até na nossa empresa a gente procura não só celebrar, assim, mas não celebrar dessa forma, mas dar espaço ao fracasso, sem julgamento. Eu acho que
talvez um passo antes a realmente celebrar e ter, mas é realmente não se abaixar por conta de um erro, e sim ver isso como como um passo importante, e um passo importante para melhora, para que o projeto. Então essa fase do método da Butterfly Works, mas também de Design Thinking, é principalmente a parte do looping, né? A parte que você cria, testa com o usuário, e aí você percebe que muitas vezes não era exatamente o que você, assim, aplicável de fato, então você volta às vezes para a fase de research, de pesquisa, cria de novo, testa de novo, volta de novo, e é esse aprendizado e esse erro que a gente quer celebrar, porque esse erro é muito importante para que você consiga melhorar a sua solução. Acho que é bem legal isso que a Isabel está falando aqui. Ela é professora e trabalhando com os alunos é muito comum, né? E é um grande aprendizado para todo mundo. Eu acho que a gente perde um pouco disso, né? Dessa oportunidade de realmente poder ver o erro como uma coisa boa, como putz, que bom que eu errei agora, e quanto que eu estou aprendendo, né? O quanto junto a gente está compartilhando e aprendendo sobre isso. Tomara que a gente consiga, então, no nosso dia a dia, criar mais espaços para que isso seja percebido como uma coisa boa, né? Bom, eu vou entrar agora só para um exemplo de um projeto nosso na área de criar e testar. É o projeto Can't Wait to Learn, que significa Mal Posso Esperar para Aprender. É um jogo educativo desenvolvido para crianças que vivem em zonas de conflito e guerra e que não têm acesso à educação. Então, foi um projeto desenvolvido com a ONG internacional War Child, aqui na Holanda, e eles solicitaram que a Butterfly Works para desenvolver um jogo com um mundo de personagens, cenários, animações e visuais que são contextualizados e relevantes às crianças. Então, esse jogo é um jogo tipo, distribuído via um tablet, é um jogo educativo, e que foi criado até hoje em diferentes países, como a Jordânia, o Líbano e o Sudão. E esse ano estamos também desenvolvendo o jogo para Uganda, sendo implementado agora em 2018. Mas é um projeto muito legal, porque não só é inovador, porque ele atua, por ser tablet, ele chega nas áreas rurais e principalmente com crianças que são refugiadas da guerra, muitas vezes em campos de refugiados, e que não têm acesso à internet, não têm acesso à educação, estão fora da escola há muitos anos. Então, é uma forma de inserir educação para essas crianças que não têm oportunidade. Então, o projeto é mais ou menos desenvolvido. A gente desenvolve o workshop com as crianças e elas o projeto é focado nas áreas de matemática e literatura, mas as crianças, junto com a gente no workshop, elas criam as histórias, os personagens que realmente refletem visualmente a perspectiva cultural deles. Então, realmente como o contexto deles como é que é a vida deles, quais tipos de personagens e experiências que eles têm na área deles. E a gente usa isso com algumas ferramentas de geração de ideias, de imaginação, de projeção futura, de storytelling de contos de histórias, colaborativo. Então, é muito utilizando a imaginação das crianças, mas para realmente contextualizar esse jogo para que seja visualmente e de forma de conteúdo também relevantes para eles. E o mais legal desse projeto é que também ele simboliza uma das coisas muito importantes para Butterfly, que como a gente falou para vocês, a gente atua em muitos países, mas a gente também tem uma rede local, não só de parceiros, mas também de criativos. Então, em todos os nossos projetos, a gente primeiramente busca ver se existe a experiência local, e a expertise local. Então, nesse caso, esses são ilustradores e designers de Uganda,
Então, antes de vir nós da Holanda como designers e desenhar as ilustrações finais, a gente utiliza dos experts locais. Então, a gente, enquanto o processo era mais ou menos assim, as crianças durante um dia desenvolviam todos os seus próprios desenhos e as suas histórias. Isso era compartilhado com esse time de designers em um outro local. E aí eles desenvolviam a ilustração final, e no próximo dia era mostrado para as crianças, e aí elas votavam e escolhiam quais eram as ilustrações que mais eram relevantes e mais próximas à realidade delas. Então, se você for ver, esses são 4 exemplos dos jogos. Ver como os jogos são bem diferentes visualmente um do outro, né? O da esquerda acima foi desenvolvido para as crianças no Sudão. O da direita acima foi jogo desenvolvido para as crianças na Jordânia. O da esquerda abaixo desenvolvido para as crianças em Uganda. E o outro último é nas crianças no Líbano. Então você vê como os personagens são bem diferentes, as cores, até assim, a gente chama do mundo, né? Então o mundo é toda essa comunidade, as coisas que eles veem, as diferentes casas. Então, todos os jogos são para ser bem próximos, refletindo a realidade. Refletindo a realidade das crianças e para que sejam um pouco mais próximos a elas. Então, isso só para finalizar, que isso era um exemplo de como essa parte de criar e testar, porque você cria com as crianças, cria com seus designers, mas volta para testar com as crianças, que criam de novo, enfim, é sempre essa parte de realmente validar o seu conceito com o usuário final. E a cada jogo, né, a cada workshop desenvolvido em cada país, também as ferramentas e o modo de fazer foi sendo aperfeiçoado, né? Então é sempre aprendendo e revisitando o que foi feito e vendo, putz, como que a gente consegue fazer melhor, o que a gente pode mudar, o que a gente aprendeu com isso. Bom, vamos para a última fase. Estamos quase lá. Eu sei que a gente está um pouquinho acima do tempo, mas está quase lá. Bom, a última fase é a fase da entrega. A entrega simboliza a nossa última fase, mas não necessariamente significa o término de um projeto, mas na verdade a continuidade dele. Então, a entrega é feita junto com os nossos clientes, os parceiros locais, as comunidades, os usuários que vão utilizar esse projeto adiante, na parte da implementação, mas também na parte de desenvolvimento do projeto adiante. Então, mas na verdade o interessante da parte da entrega para a gente não é como se a gente desenvolvesse um projeto completamente nós sozinhos e na parte final, tá bom, agora chegou o final dele, a gente não está mais envolvidos, então a gente vai entregar isso para a comunidade continuar. Como nossos projetos, a gente envolve os nossos usuários desde a parte de geração de ideia, de pesquisa, de criação, de teste, eles já estão envolvidos desde o início. Então, a parte de entrega, na verdade, é mais uma parte de continuidade, porque não é uma coisa que acaba, nem que começou necessariamente conosco, então é muito mais uma parte de dar aos nossos parceiros e às comunidades que vão utilizar o nosso projeto o direito da propriedade. Eles já têm a propriedade perante esse projeto. Então, quanto mais bem feito for essa integração e a participação durante o processo todo, né, a entrega vira somente um marco, né, e possivelmente um momento de comemorar, de olhar para trás e de também entender qual foi a importância de cada pessoa nesse projeto e encorajar e motivar quem já estava envolvido e mais pessoas a participarem e fazerem esse projeto continuar sendo desenvolvido e implementado. Né? E bom, um exemplo bom é o do Beats. Essa foto já é um marco deles. Antes a gente tem que falar um pouco do modo de pensamento, antes de eu entrar no exemplo, perdão.
E, portanto, que o modo de pensamento da fase da entrega mais importante é sobre confiar no processo. Principalmente porque a gente tem diferentes atores no processo do projeto em si, é importante entender, confiar neles e entender que o projeto e as soluções são muito fluídas e muito adaptadas ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, a beleza do processo é que não sabemos qual será o resultado final. É um pouco a imagem que a Aline mostrou no início, que é toda aquela confusão de ideias no início e a linha reta no final. Então, é confiar de que esse processo é confuso de início, são muitas pessoas envolvidas, mas confiar que todos têm uma responsabilidade e um papel no processo e que cada pessoa tem um valor e traz informações valiosas. E a gente tem que confiar no processo não só de nós, do seu time, de quem está envolvido, do usuário, do parceiro, do cliente, mas também confiar no processo de design thinking, de entender que no começo é confuso, parece que não vai chegar a lugar nenhum, mas vai. Ele chega. Acreditem. E, bom, eu entro agora na nossa última exemplo, que era também da última imagem, que é o Bits Academy. O Bits Academy é um projeto muito interessante. Ele simboliza muitas fases, mas também simboliza, no momento, pelo menos que nós estamos com esse projeto, simboliza muito bem a fase de entrega. Bom, só para um brief do projeto, era um projeto para melhorar a educação e o desemprego de jovens de áreas desprivilegiadas em diversos países da África e do Oriente Médio. Na verdade, o primeiro projeto também foi o projeto que junto fundou a Butterfly Works. A Butterfly Works fundou, logo de início, no seu primeiro ano de vida, a primeira escola que foi feita em Nairobi, em Quênia. Essas escolas são escolinhas que dão cursos de tecnologia de informação, computação básica, design gráfico, web design, entre outras coisas relacionadas com design digital, tipo multimídia, entre outros. E o objetivo do currículo era treinar jovens na área de TI, mas também voltado com uma parte um pouco mais de empreendedorismo, pensamento criativo, e voltando um pouco para habilidades da vida, do dia a dia. E aí, assim que nasceram as escolas, que a gente chama elas de BITS Schools, né? BITS Escolas. E hoje a gente tem 7 delas funcionando nos países de Somália, Nigéria, Uganda, Quênia e no Paquistão. Então, essas duas fotos você vê, a da direita é na Somália, e a da esquerda é um menino em Quênia. Mas, na verdade, outras escolas também já foram desenvolvidas, mas elas estão fechadas hoje, que foram nos países da Etiópia, Tanzânia e Gana. Mas, então, como eu disse, o projeto foca bastante. O projeto em si é empreendedorismo. Então, o foco das BITS Schools em jovens de áreas desprivilegiadas, como favelas, áreas rurais, áreas mais pobres, ou áreas que não têm acesso à educação de qualidade e oportunidade de bons empregos. Então, o curso em si ele é grátis. As crianças pagam apenas um valor simbólico de inscrição e o curso dura mais ou menos 1 ano. Os jovens, não são só crianças, né? Jovens, sim, é verdade. Eu falo crianças, mas é interessante também, dependendo de cada país, a fase do que é ser um jovem varia um pouco, mas são jovens, sim. Obrigada, Aline. E o programa também foca bastante na equalidade de gênero. Então, as escolas, a gente solicita que todas elas tenham uma aceitação de aproximadamente, nem sempre isso é possível, mas de aproximadamente 50% de meninas. Então, a gente ficou muito feliz, na verdade, como na Somália eles conseguiram isso. Tem muitas meninas que já foram graduadas e que estão na escola no momento. Mas agora, também uma parte extremamente importante desse projeto e que faz ele realmente um grande exemplo da fase de handover é que a BITS Schools, elas são escolas vivas, né? Elas são organizações próprias, independentes. Então, dessa forma, cada escola tem o seu time
tem gerentes, treinadores, administradores. Então, você vê aqui nas fotos da esquerda são 2 gerentes da escola de Somália. Na verdade, as 2 fotos são da escola de Somália e da direita é o treinador. Então, na verdade, eles são a essência do projeto, porque eles são as pessoas que vão disseminar a informação sobre o currículo, vão entrar em contato com os alunos, vão buscar de onde são os alunos, entrar em contato com as comunidades locais, os representantes das comunidades, e fazer a escola funcionar. Então, cada escola é independente da gente. Mas como foi feito ao longo do tempo, é que elas quando elas são implementadas, elas têm 3 anos de financiamento de ONGs internacionais com as que a gente trabalha. Por exemplo, a Oxfam, elas fazem parte de um programa de várias ONGs, mas o financiamento vem daqui. Mas após isso, elas têm que se manter sozinhas, né? Elas são escolas em si. Então, a escola de Nairobi, o nome dela era Nairobits, né? E, por exemplo, mesmo após os 3 anos, ano que vem vai comemorar 20 anos de existência junto com nós, porque foi o primeiro projeto da Butterfly. E, então, por isso que a parte de entrega é muito importante. A gente fazemos, na verdade, com que todos os gerentes e treinadores sejam envolvidos no programa desde o início, tomando parte das decisões, adaptando o currículo. Eles adaptam o currículo para o seu próprio contexto, eles dividem o conhecimento que eles têm com as outras pessoas da rede, eles também dão feedback para a gente com coisas que são necessárias. Então, eles são parte já da escola desde o início. Isso faz o projeto ser muito forte, né? Porque não existiriam essas escolas e 20 anos é muita coisa para um projeto que não faz sentido para o contexto. Na verdade, né? Hoje em dia, o Nairobi está mais ensinando a gente de como a escola deve funcionar melhor, sabe? Porque eles sabem o que acontece nas suas regiões locais, eles sabem quais são as dificuldades, quais são as questões políticas, que muitas vezes interferem também. E, na verdade, esse ano, a gente também teve um grande passo para as escolas, para as Big Schools, que esse ano a gente está fazendo uma entrega basicamente 100%, porque a partir do ano que vem a gente teremos uma entidade global, que vai ser chamada We Are Bits, que significa Nós Somos Bits, que vai ser completamente independente da Butterfly Works, e vai dar suporte a todas as escolas, facilitar a comunicação das diferentes regiões, vai dar um suporte de financiamento e planejamento estratégico. Então, vai continuar com conexão internacional, mas vai ser feita completamente da África mesmo. Vai ser o diretor do We Are Bits está localizado no Egito, que era uma escola que ia acontecer lá, mas não conseguiu ser concretizada. Então, você vê na foto os diferentes gerentes das Bit Schools assinando um acordo para a criação dessa entidade global. Então, a partir do ano que vem, as Bit Schools são completamente independentes da Butterfly. E lindo que a maioria dos gerentes são mulheres. Também. Isso é muito legal. E tem mais gerentes, mas nessa foto estão só esses. Mas isso que é uma parte é uma entrega. Esse momento simboliza um momento de entrega oficial, mas na verdade a entrega já foi feita ao longo de todo o processo, porque eles têm propriedade sobre o currículo, sobre o treinamento, a metodologia de treinamento. Eles estão envolvidos desde o início. Então é um projeto que simboliza muito, muito bem isso. E a gente vai para a última fase, última atividade. A gente já está acabando a apresentação. A gente queria só pedir para vocês, nessa fase de entrega mesmo, se vocês fossem, só para a gente treinar, a gente não treinou o modo de pensamento dessa fase, mas se vocês fossem entregar esse webinar para outras pessoas, para pessoas de diferentes, também diferentes perfis, né? Para a gente treinar um pouco isso. Se a gente, dependendo de diferentes perfis, de diferentes áreas, por exemplo, se a gente fosse entregar
o conhecimento que a gente teve nesse webinar em uma frase, o que esse webinar foi em uma frase para você, mas pensar nos diferentes perfis, por exemplo, se fosse para um amigo, ou se fosse para uma criança, ou se fosse para um idoso, para alguém do governo, o que você falaria? Se você mudaria a sua descrição, como que você iria entregar o que você conheceu, o que você entendeu, o que você aprendeu nesse webinar para uma outra pessoa? Se vocês pudessem mandar isso no chat pra gente. Então, acho que a gente pode misturar agora. Se vocês tiverem perguntas, vocês também já podem ir colocando no chat. A gente vai tentar responder algumas. Acho que não vamos, dependendo do número de perguntas, não vamos conseguir responder todas, mas a gente pode entrar em contato com vocês depois também para continuar essa conversa. E, além das perguntas, escolham um desses personagens que a Thaís mencionou, uma criança, um representante do governo, um idoso ou um amigo. Escolham uma desses personagens para descrever em uma frase o que vocês aprenderam hoje nesse webinar, como uma fase de entrega. E aí eu acho que a gente pode também, enquanto vocês estão, não sei se mais perguntas vão chegar e se vocês vão fazer essa atividade. Acho que mas tinha uma pergunta da Isabela, da Isabela lá na frente sobre o... Achei mais para baixo. Sobre o projeto aqui do AIDS Funds. Os jovens que participaram da construção desse quadro para o Skype, ou foram as pessoas... Então, naquela imagem especificamente que eu mostrei, foi realmente para entender o que a gente estava fazendo, né? Foi na fase de entender o cenário e realmente alinhar a proposta do projeto. Então, naquela fase, a gente estava fazendo com as pessoas que lidam com os jovens, com as organizações que convidaram a gente para fazer esse projeto. Só que agora, uma colega nossa está em Malawi, aí sim, com os jovens, com professores, com os pais de jovens que também têm que lidar com discriminação e com todas essas questões, com líderes do governo. Então, todas essas pessoas estão juntas. Agora, amanhã vai ser o 4º dia, então eles já estão há 3 dias co-criando soluções para esse projeto. Então, foi nesse momento que a gente envolveu eles. Acho que, tomara que isso responda a sua pergunta, Isabela. E uma coisa legal de falar também, todos esses cases que a gente falou estão no website, no nosso site, então vocês podem ter mais informações dos projetos que já foram feitos. Esse de Malawi, por exemplo, e o do Laos ainda está em andamento, então ainda não está no site. Mas vocês podem entrar lá no site. Aqui tem também nossos e-mails, que vocês podem entrar em contato e perguntar coisas. A gente está morrendo de vontade de fazer projetos na América Latina e no Brasil, então ia ser muito legal também encontrar colaborações por aí para também disseminar essa metodologia. E também para mencionar que no nosso site você consegue fazer o download de todas as ferramentas que a gente mencionou. No momento elas estão em inglês. Não temos a versão portuguesa ainda, mas é um projeto talvez futuro aí para eu e a Aline mexer os pauzinhos para fazer uma versão em português e em espanhol, vamos ver. Mas vocês conseguem fazer o download lá, chama Toolkit, e tem todas as nossas ferramentas mencionadas aqui hoje, que também com instruções de como vocês podem aplicar no seu próprio trabalho, nos seus próprios workshops. E acho que é isso, né? Alguma última... acho que falamos demais. Falamos demais. Obrigada a todos que continuaram com a gente até o final. Temos uma pergunta. Temos perguntas entrando. Vamos dar 5 minutos para gente, então a gente tem tempo para mais uma pergunta. Muito obrigada. Os criaram as histórias e os parceiros locais ilustraram, por exemplo, o que significa o teste da entrega.
Nesse caso, o que seria um primeiro teste? Um protótipo em papel, um protótipo com menos fases? Podem responder depois. O teste, nesse caso, dos jogos com as crianças, é realmente testar as soluções visuais que os ilustradores criaram com as crianças em si. Então, é uma parte é um projeto focado bastante em criação também, porque vem da imaginação das crianças, mas também é voltado e testado com elas. E aí, mesmo depois de um pré-protótipo, a gente desenvolve tipo como se fosse um game book, um livro do jogo, mas é assim, trazendo toda o guia ilustrativo e o guia visual que o jogo vai ter. E aí isso ainda também é testado com as crianças e testado com os parceiros locais, se é realmente contextualizado antes de ser definido numa proposta final, que é realmente o jogo desenvolvido digitalmente. Então, existe a fase mais crua, que é desenvolver os desenhos com as crianças, depois ilustrar também ainda no papel, testar essas ilustrações do papel, depois criar elas digitais, criar um livro ilustrativo digital e ainda fazer um protótipo digital antes de finalizar a proposta. Então, tem várias fases de teste e de criação ao mesmo tempo.